Foi aí que eu tive que abrir o leque e falar, vamos transformar isso tudo numa corretora e ir para o mercado. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar. Lá em São Paulo eu já atravessava a cidade, eram 2 ônibus e um metrô para chegar, levava marmita e assim foi. Ir atrás do que você tem desejo, do que você quer realizar, dos seus sonhos, e ir atrás hoje. Eu nasci em São Paulo, meus pais são paulistanos também, a gente é lá da zona norte de São Paulo, bairro de periferia mesmo. O bairro que eu morava era um bairro que eu posso dizer que era igual ao Oswaldo Cruz, porque naquela época não tinha tanto carro, não tinha tanta gente, não tinha violência, então eu brincava nos terrenos de jogar bolinha de gude, que aqui chama burca, né? Empinava pipa, era isso, uma infância de uma criança normal. Minha mãe era dona de casa e meu pai era investigador de polícia. Eu quase não via o meu pai, porque eu acordava para ir para a escola, ele já tinha saído e quando ele chegava eu já estava dormindo. Então, típico de família de São Paulo. A educação basicamente era da minha mãe. E uma pessoa muito doce, embora não deixasse a gente ultrapassar os limites, mas uma mulher muito doce, muito carinhosa, e o meu pai rigoroso, então na parte do estudo normalmente era com ele. O resultado foi bom, porque eu tive 2 irmãos e nós os três, cada um tem a sua profissão, sua família. Meu pai ia com viatura da polícia para casa. Eu convivi com arma de fogo, então ele tinha a arma dele, que ele deixava em casa, e eu nunca tive interesse nenhum, curiosidade de pegar, mexer. A algema, uma vez eu mexi a algema e me tranquei com a algema dele e ele estava trabalhando. Teve que esperar ele chegar à noite para pegar com a chavinha e me tirar, eu algemado em casa. E eu lembro que eu saía, para mim era um orgulho sair com ele na viatura da polícia, né? Dá uma sensação de poder, ainda mais naquela época, que a polícia era muito respeitada. Então isso é uma coisa que eu me recordo e eu tinha orgulho de andar com meu pai. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar. Lá em São Paulo eu já atravessava a cidade, eram 2 ônibus e um metrô para chegar, levava marmita e assim foi. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, então eu tinha um padrinho meu que ele tinha uma loja de bijuterias na 25 de março e eu acho que com uns 11, 12 anos ele falou assim: Marcelo, você quer trabalhar comigo na minha casa? Porque ele tinha tipo de uma oficina na casa dele que ele montava lá as bijuterias, brincos, colares, enfim. Aí eu falei: tio, eu quero. Ele me dava um dinheirinho que devia ser bem pouco, mas daquilo eu já guardava. E aí eu comecei a ver que eu tendo um pouco de dinheiro guardado, eu poderia comprar algumas coisas que não precisava mais pedir para minha mãe e para o meu pai. E aí na época que eu estava brincando de autorama, e autorama era uma coisa tão legal que você tinha que ir lá em São Paulo, na Santa Ifigênia, é o nome da rua, tem lojas para você comprar o motor, a capinha, a rodinha para montar. Eu falei: eu quero montar para mim, só que não tinha dinheiro. Eu falei: eu quero trabalhar. Aí eu fui atrás de trabalhar, consegui o meu primeiro emprego como office boy no bairro Ipiranga. Eu morava no bairro Vila Gustavo, pro bairro Ipiranga, é Zona Norte, e Ipiranga é Zona Sul. Então eu atravessava a cidade. Mas eu ia com toda a garra do mundo. Eu ganhava um salário mínimo e eu guardava metade para fazer minha poupança para ter. Daí eu nunca mais precisei pedir dinheiro pro meu pai, comprei minhas coisas, guardava dinheiro. Dessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei pouco tempo. Logo surgiu a oportunidade para eu ir pro Banco Mercantil de São Paulo. Eu entrei no Banco Mercantil, acho que eu tinha 16 anos. Eu fiquei 3 anos lá. Saí com 19, uma outra empresa de pesquisa de mercado, muito famosa, muito grande em São Paulo, chama AC Nielsen, uma empresa muito bem conceituada. E lá eu também fiquei, acho que uns 3 anos, 4 anos. Daí, eu estava fazendo faculdade, estava no primeiro ano de faculdade, eu estava com 21 anos, e eu fiquei desempregado. Eu saí dessa empresa, e na minha sala de aula da faculdade, uns amigos falaram assim: a gente está juntando uma turma, nós vamos embora para a Europa, morar lá. Eu falei: opa,
eu tô aqui, desempregado, pagando faculdade, eu tinha uma moto. Falei, eu vou pagar a minha faculdade, daqui a pouco eu vendo a moto para pagar a faculdade, eu não estava conseguindo emprego. Falei, eu vou com eles embora para a Europa. E fui. Eles foram para a Holanda e eu fui para Madrid, na Espanha, com 21 anos. Tinha uma conhecida minha que estava lá morando, eu entrei em contato, ela falou, vem para cá que é legal. Fui, fiquei lá 1 ano trabalhando como garçom para fazer meu pé de meia. Eu falei, quero ganhar dinheiro para ter uma grana para quando eu voltar para o Brasil eu começar alguma coisa própria, ter um meu negócio, meu comércio. Quando eu cheguei no Brasil, logo de cara eu arrumei emprego numa empresa espanhola. Então, quer dizer, eu tive meu dinheiro, eu pude comprar um carro melhor, uma moto bacana e trabalhava nessa empresa espanhola, que é uma empresa que já era o meu início na área de seguros, mas eu não fazia ideia. Quando eu saí dessa empresa, eu falei, não quero mais ser funcionário, quero ter o meu negócio próprio. E aí eu fui chamado para trabalhar dentro de uma agência do Bradesco, na Praça da República, que é uma agência, era a maior agência do Bradesco no Brasil, que fica embaixo do edifício Copan. Bom, fui lá no Bradesco e era para eu vender planos de previdência privada e seguro de vida. Falei, olha, nunca comercializei seguro, só trabalhei com a prestação por trás dos bastidores. Fiz entrevista com o Cleiton, que é meu amigo até hoje, e comecei a trabalhar no Bradesco, mas prestando serviço. Então eu tinha uma pequena empresa e eu aprendi o trabalho de previdência privada, seguro de vida, e fiquei no Bradesco 3 anos e meio nesse trabalho lá em São Paulo. Porque nesse meio tempo eu conheci uma pessoa que mudou completamente a minha vida, que é a Paula. Depois de 3 meses, acho que a gente estava namorando, ela falou, vamos conhecer minha família. Eu vim para Oswaldo Cruz para conhecer a família dela. Falei, eu nunca mais volto para cá, porque esse lugar é muito longe. A gente saía daqui domingo, não tinha ninguém na rua. Eu falei, meu, vai ser uma cidade fantasma, né? E quem é de São Paulo e vive em São Paulo, com aquela rotina que tem trânsito todos os dias, movimento todos os dias, eu falei, não é possível. Até eu entender que isso aqui é qualidade de vida. Aí nós viemos, depois de mais, acho que 2 meses, passar um carnaval aqui em Oswaldo Cruz. E nós passamos o carnaval num rancho na beira do rio. E aí, à noite, vendo aquele céu estrelado, aquela coisa maravilhosa, e tudo tão fácil de organizar para juntar as pessoas, para fazer o almoço, para fazer um churrasco. Passou um tempo, eu falei para ela, não, aí nós continuamos namorando. Depois de 1 ano e meio que a gente estava juntos, eu falei para ela, olha, a nossa vida em São Paulo é muito vida louca, né? Muita correria. A gente saía de casa às 6h30, 7 horas da manhã, para chegar 9 da noite. Eu falei, na nossa vida nós temos, pelo menos a gente conversa aí nos nossos planos da gente ter filhos. Como que nós vamos criar filho em São Paulo? Porque a coisa mudou, quando eu era criança era diferente, né? E ela criada em Oswaldo Cruz. Aí eu falei, se você quiser, a gente vai para Oswaldo Cruz. Ela falou, o quê? Paulistano falando isso? Eu falei, meu, é qualidade de vida. A gente tem uma vida mais tranquila. Aí passaram, sei lá, uns 2, 3 meses. Ela falou, vambora. Quando nós viemos para cá, eu fui no Bradesco aqui da cidade de Oswaldo Cruz, aqui, conversei com eles e eles falaram assim, não, a gente pode pedir a sua transferência para cá. Eu falei, opa, beleza. Então o que eu fazia em São Paulo, continuo fazendo aqui. Só que para liberar o meu código de representante dentro da agência aqui, ia demorar 45 dias. Eu falei, eu vou ficar fazendo o quê durante esse tempo todo, né? Então eu pedi uma sala emprestada no prédio, onde hoje é a minha corretora. Pedi uma sala emprestada, que é o escritório do meu sogro, do meu cunhado. E comecei a trabalhar ali como corretora. Eu comecei a fazer contato, comecei a fazer visita. A própria família dela me levava, me apresentava para algumas pessoas. Então foi o trabalho de formiguinha, para eu começar a me tornar conhecido e começar a fazer clientes. A MO eu tenho aqui em Oswaldo Cruz, trabalhando com todos os ramos de seguro, agora em março faz 18 anos. Porque lá em São Paulo, no Bradesco, era só previdência e
que seguro de vida. Aqui que eu comecei. Então, as coisas foram acontecendo. Se tivesse dado certo de eu ir pro Bradesco, eu ia continuar com aquele formato limitado, né? 40 dias parado eu não ia conseguir ficar. Foi aí que eu tive que abrir o leque e falar, vamos transformar isso tudo numa corretora e ir pro mercado. Eu vejo que a minha seriedade no trabalho, né, em realmente atender com seriedade, procurar entender a necessidade de cada cliente, realizar o que ele precisa e principalmente o pós-venda, que é eu estar à disposição 24 horas por dia para atender. Ir atrás do que você tem desejo, do que você quer realizar, dos seus sonhos, e ir atrás hoje. Porque a gente não sabe até quando a gente está aqui nesse mundo. Então, se agarra na tua fé, na tua família, tenha um propósito e vai atrás. Com honestidade, com transparência, sem pensar em enganar ninguém, sem levar vantagem em nada. De uma maneira justa, correta, que o resultado vem, com certeza.